A apresentação de novembro do projeto TPE é a peça Sob o Véu, inspirada na obra Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. O espetáculo, montado por duas estudantes de teatro da universidade, explora a relação destrutiva entre as irmãs Alaide e Lúcia, que se apaixonam pelo mesmo homem. Essa adaptação procura aprofundar a relação entre as personagens e desmistificar o clichê das mulheres que se apaixonam por amor. Acompanhe trechos do espetáculo e uma entrevista com as atrizes. O espetáculo Sob o Véu é uma adaptação do texto Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues ele é considerado, um dos grandes dramaturgos do teatro brasileiro. Vestido de Noiva foi a segunda peça que ele escreveu. E essa peça ela é considerada um marco também para o teatro brasileiro, porque ela meio que inaugura o modernismo, Nós fizemos uma adaptação virtual durante a pandemia, na disciplina Dramaturgia do Encenador. E agora nós estamos fazendo a adaptação presencial. E o espetáculo se trata sobre duas irmãs, Alaide e Lúcia, que se relacionam com o mesmo homem, Pedro. E tem 3 planos de desenvolvimento da história: o plano da realidade, da memória e da alucinação. A protagonista Alaide atravessa esses 3 planos, trazendo outras personagens para a história, e o público que assiste fica com esse questionamento, em que momentos a Alaide está delirando, vivendo no plano da alucinação, quais momentos são as memórias da Alaide e o momento da realidade. Eu perdi minha memória. A trilha sonora do espetáculo, a gente queria manter muito essa ideia que tem no texto, Vestido de Noiva, que ele faz muito essa relação, o Nelson constrói essa relação entre o casamento e a morte, Então, uma trilha sonora que tivesse um aspecto fantasmagórico e, ao mesmo tempo, tivesse essa coisa assim imponente do casamento, que é esse evento para aquela sociedade considerado um marco na vida da mulher, um dos grandes pilares da vida da mulher. O espetáculo na montagem do Ziembinski foi um marco na iluminação e no teatro brasileiro, porque eles utilizaram... A iluminação passou a fazer parte da dramaturgia, não apenas uma luz cênica para mostrar o que está acontecendo no palco. E a gente trouxe isso para a nossa adaptação, então a gente fez escolhas da iluminação que pudessem, junto com a encenação, traduzir os momentos da realidade, da memória e da alucinação que se passa na vida da Alaide. Com os figurinos, a cenografia, a gente também quis manter essa coisa meio fantasmagórica e também no figurino, principalmente, criar um contraste, entre usar muito branco, assim, no cenário também. O cenário é todo branco, só os objetos que são da Madame Clessy que dão esse contraste, daí tem o vermelho, cores mais berrantes. Construir essas duas imagens do feminino, essa pureza e o outro lado, a mulher libidinosa, que é a Madame Clessy, que é a prostituta que a Alaide admira tanto, porque na cabeça da Alaide, a Madame Clessy faz tudo aquilo que ela gostaria de fazer, mas ela não tem coragem, enfim, pela classe social também a qual ela pertence, então. Cala a boca, Alaide! Para de me provocar! Seu marido não era bom não, Alaide. Tem corpo
cama. Daqui a pouco chega a polícia e nos prende. Me ajuda a carregar. Eu pego ele por baixo, você pega ele por cima. O Nelson, ele escreveu textos que são encenados até hoje. Talvez tenha sido o dramaturgo brasileiro mais encenado de todos os tempos, né? E ele traz muitas questões que são ainda muito pertinentes para a nossa realidade. Mas a importância de adaptar é sempre considerando que existe uma leitura que tu faz desse texto, desse espetáculo, e algumas questões, detalhes e até complexificar também mais alguns personagens. Então, eu vejo a adaptação, por exemplo, eu e a Laura, nós fizemos uma adaptação que dá muito foco para a Laíde e para a Lúcia, e tentando sair um pouco de alguns estereótipos que existiram em outras montagens dessas personagens. Então, é sempre pensar o que tem nesse texto que faz sentido com os assuntos que a gente quer falar sobre hoje. Eu acho que um dos principais pontos assim que nos levam a mostrar, a fazer, né, essa peça depois de tanto tempo, é também colocar o nosso olhar, né, como mulheres para esse texto que é do Nelson Rodrigues. O Nelson, ele tem posicionamentos assim pessoais bastante conservadores, né, mas eu acho que ele é muito sensível para identificar certas questões do feminino, né, e medos, angústias que a gente tem. Então, eu acho que pegando esse texto e trazendo um olhar nosso, a gente pode falar sobre muitos temas, pode falar sobre a rivalidade entre as mulheres, que são essas duas irmãs que competem entre elas, e no fim, uma delas acaba morrendo, né? E o próprio fato de o Nelson escrever, né, essa irmã como a mulher de véu no início, a gente não sabe que no plano da memória, né, essa mulher é a irmã da Laíde, porque ela enxerga um véu na cara dela, então como uma forma também de mostrar essa incomunicabilidade que tem entre as duas personagens. Além disso, também dá para falar sobre a questão da liberdade, né? Através da Madame Clessy, que a Laíde, ela tem uma admiração por essa prostituta que morou na casa, que era dos pais dela, e que ela encontrou o diário na casa. Ela admira, assim, como se ela fosse um ideal de liberdade, essa prostituta, que ela faz tudo o que ela quer. Mas até que ponto realmente é liberdade, né? A gente sabe que muitas mulheres que trabalham com a prostituição, elas sofrem diversos abusos, elas morrem, então, né, qual é a liberdade, assim, tanto para o lado da mulher, assim, recatada, quanto da mulher que é considerada a puta, né, a prostituta. Não adianta! Eu nunca vou ser sua! Sua nem de mais ninguém! Você nunca vai me tocar, Pedro! Eu juro na frente do corpo da Laíde que você nunca mais vai me tocar, Pedro! O TPE é um momento que os alunos podem expressar todas as suas vontades e desejos, né, de criação teatral, experimentar, né, porque é um projeto justamente que vem do DAD, né, então eu acho que por ser gratuito, por ser aberto a não apenas a comunidade acadêmica, mas a um público geral, as pessoas podem ver quais são as experimentações que os alunos do DAD estão fazendo. E os alunos do DAD têm um repertório muito grande, não só com o teatro, mas também com a música, com a própria iluminação, com as artes visuais. Então eu sinto que o TPE, ele é importante nesse sentido, né, para as pessoas realmente verem um teatro que é experimental, não é aquele teatro pronto, tradicional, que muitas vezes não dá muita abertura, muita liberdade para que tenha experimentação, para que a gente se arrisque, para que a gente erre, enfim.